Mas hoje, o Vasco encara o Bragantino. É jogo duro, hein? O Vasco está em 15º no Brasileiro. E o Bragantino briga lá em cima, tá a 2 pontos do líder, que é o Palmeiras. Então vamos ao vivo para São Januário, porque o Marcelo Correge está por lá. Boa tarde, Correge. O que você conta pra gente? Seja bem-vindo. Oi, Mari, boa tarde para você, boa tarde a todos. Eu já estou aqui nos domínios do Vasco, bem antes do horário da partida contra o Bragantino, às 9 da noite, com transmissão do Sport TV. Mas como você sabe, a torcida do Vasco é muito apaixonada, vai lotar São Januário mais uma vez. Aquele público padrão entre 19 e 20 mil torcedores, inclusive meus amigos aqui de Patos, na Paraíba, por favor, apareçam aqui, ó. Viajaram da Paraíba para ver esse jogo contra o time do Bragantino. Olha só, Mari, essa expectativa de público é tão grande que já houve interdições aqui nos arredores de São Januário, porque o público está vindo em grande peso desde cedo. E é o seguinte, inclusive o Centro de Operações do município do Rio de Janeiro diz para os torcedores do Vasco virem de transporte público para cá, não virem de carro. Dinizismo, está aprovado ou não está, minha gente? Aprovadíssimo. Aprovado. Principalmente depois daquela vitória sobre o Melgar pela Sul-Americana, garantindo o time nos playoffs da competição, Mari. Boa, mas a gente quer saber da escalação. Como é que o Vasco vem a campo hoje, Correge? Vamos lá, aqui no Barulho dos Meus Amigos eu vou tentar passar a escalação para vocês. Vasco tem 2 desfalques, o Luiz Gustavo e o Hugo Moura estão suspensos. Então, a escalação deve ter novidades ali naqueles setores. Vamos a ela, Campinho na tela, Léo Jardim como goleiro, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Piton. E aí no meio-campo, o Jair pode jogar, já que tem 6 partidas pelo Campeonato Brasileiro, seria negociado inicialmente, mas o Fernando Diniz quer muito esse jogador no elenco do Vasco, então deve fazer a 7ª partida, ficar no elenco. E aí, se ele não jogar, o Matheus Carvalho entra. No meio-campo ainda, Tietê e Coutinho. E no ataque, Nuno Moreira, Rayan e Verrete, o pirata dessa caravela de piratas vascaínos, Mari Fontes. Que vieram da Paraíba para ver o Vasco em São Januário. Muito bom, valeu, Correge. Vasco tem faturamento de milhões. Clube uruguaio quer fechar negócio por atacante. Tudo sobre a partida entre Vasco e Bragantino pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fala, galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou Jonathan Santos, chegando com tudo neste dia de jogo, dia importante, trazendo notícias, novidades, informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina. Mas antes eu peço, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo escrito inscreva-se, ative o sino das notificações. Na opção todos, deixa o like no vídeo. É muito importante para o nosso trabalho, também importante demais para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo like, pela sua inscrição. Sem mais delongas, vamos aqui às informações, o giro de notícias do legítimo Clube do Povo. Começar falando sobre a provável escalação do Vasco para a partida de hoje contra a equipe do Bragantino. O goleiro Léo Jardim, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor fazendo a dupla de zaga com o Lucas Freitas, reassumindo a titularidade, já que o Luiz Gustavo também está suspenso por conta do 3º cartão amarelo. Lucas Piton na lateral esquerda, Jair ou Matheus Carvalho, né? A princípio, prioridade é o Jair, mais uma vez, ao lado do Tietê, Felipe Coutinho, Nuno Moreira, Rayan e Verrete. Portanto, essa é a provável escalação do Gigante. Mais uma vez, Jair sendo cotado na lista dos relacionados, voltando a ganhar confiança, ganhar oportunidade. Fez uma grande partida contra o Melgar, principalmente na transição, no toque de bola e também no trabalho, né, no conceito que é o estilo de jogo do técnico Fernando Diniz. Vamos aguardar. Hoje é jogo importante, é um time que tem sido um dos melhores no início da temporada no Campeonato Brasileiro. A equipe do Bragantino, comandado pelo técnico Fernando Seabra. É óbvio que o Vasco em São Januário é grande favorito por conta do fator torcida, apoio e, claro, o Vasco joga diferente, né? E essa confiança, a classificação na Sul-Americana deu uma confiança muito grande. Bom, falar sobre o Bragantino, que tem 6 desfalques para a partida: o zagueiro Guzmán Rodrigues, o atacante Lucas Barbosa
estão suspensos e devem ser substituídos pelo Eduardo e o Lactana. E os outros 4 desfalques estão no departamento médico. No mais, a provável escalação que vem mantendo o técnico Fernando Seabra contra o Juventude é o seguinte: o goleiro Cleiton, Andrés Hurtado na lateral direita, Pedro Henrique e Eduardo fazendo a zaga, Juninho Capixaba na lateral esquerda, Gabriel e Eric Ramírez como primeiro e segundo volante, John meio campo, Vinicinho, Lactana e Eduardo Sacha, centroavante da equipe do Massa Bruta. Portanto, hoje quem apita a arbitragem, mas quem é o árbitro da partida de hoje é o Zanovelli, portanto, árbitro definido para essa partida. Vai começar 9 horas da noite, horário de Brasília. Vamos estar diretamente da Colina Histórica ali, 3 horas antes da partida, fazendo aquele movimento de pré-jogo, transmissão aqui no BTB Esportes completo, beleza? Falar sobre um destaque no Vasco, lateral direito, Paulo Henrique, possui a média de 2,8 dribles por jogo na Copa Sul-Americana. Ele é o 5º melhor atleta neste quesito na competição. Paulo Henrique já vem chamando a atenção, não é de hoje, fez um grande jogo, fez gol contra o Melgar e claro, hoje numa situação que o Brasil é carente de lateral, né, o Paulo Henrique vem se destacando e é um jogador muito importante para o elenco do Vasco. E já que a gente está falando de lateral direito, vamos falar sobre o Puma Rodrigues, uma atualização. Nosso amigo Mumu da Colina, Adília Velar, do canal Aqui Se Fala de Vasco, trouxe uma informação importante sobre a questão do Puma não renovar com o Vasco. O Puma é um cara muito solícito no dia a dia, muito bacana, é um cara de elenco, é um cara de grupo, teve participações importantes com a camisa do Vasco, mas quer ter minutos. O Puma quer ter a oportunidade pela seleção do Uruguai de participar da Copa do Mundo 2026. Está à disposição do Marcelo Bielsa. Para isso ele quer ter mais oportunidades. Por isso, por conta hoje o Paulo Henrique ser o titular absoluto, ao que tudo indica, o Puma Rodrigues não deve renovar com o Vasco, mesmo que tenha contrato até o final desse ano. O Vasco tem uma segurança que é o lateral direito, o Paulo Ricardo, o Paulinho, também, que é um lateral muito bom, fez um bom campeonato carioca, é um jogador também muito maduro, vira e mexe vinha sendo relacionado pelos técnicos anteriores, e agora, caso o Puma não renove com o Vasco, tem ali o Paulo Ricardo, que pode ser o reserva imediato do Paulo, do PH. E é o seguinte, vamos aguardar em relação a essa questão, mas a priori, o Puma Rodrigues não deve renovar com o Vasco. Já que a gente está falando aqui de jogador uruguaio, falar sobre o Nico Lopes. Informação da imprensa uruguaia que o Nacional do Uruguai está disposto a aceitar liberar o atacante de 31 anos em caso de um pagamento de multa de $1 milhão, ou seja, 5 milhões de reais se paga a multa do jogador. E por quê? A gente sabe que o Nacional ele foi eliminado do grupo F, no grupo da morte da Copa Libertadores, passou o Inter e passou o Atlético Nacional. E o Bahia ficou em terceiro, cai para a Sula, e o Nacional ficou de fora. Então, obviamente, os clubes estão precisando de grana, não foi longe na Libertadores. E, obviamente, que desperta interesse de jogadores. Existem clubes brasileiros que já estão de olho no Nico Lopes. É um bom jogador, vem tendo participações em gols constantemente, em 13 partidas na temporada, 9 gols, tem gol pela Libertadores também. Ele faz um dos gols, inclusive, na vitória do Nacional contra o Bahia, lá na Arena Fonte Nova. Essa vitória do Nacional basicamente eliminou o Bahia da fase de mata-mata. Então, é um jogador que tem que ficar de olho. Eu digo isso porque o Nacional quer fechar negócio. E o Vasco precisa agora, na janela que vai abrir no dia 10, estar atento às movimentações do mercado. Inclusive, a gente vai ter uma oportunidade hoje na coletiva de imprensa perguntar planejamento em relação a reforços, técnico Fernando Diniz,
Claro, avaliação do jogo, se tivermos uma abertura, vamos buscar ter essa oportunidade, questionar em relação a reforços. Peço que você fique atento aqui ao nosso pós-jogo, inclusive, né? Graças a Deus, o Vasco suspendeu a questão do transfer ban, né? Consegue ter ali a questão da recuperação judicial e com isso tem liberdade agora para poder fazer as contratações na janela do meio do ano. Tem uma informação, inclusive, do Gabriel Pirani, que foi um jogador que atuou com o Fernando Diniz no Fluminense. A gente pode questionar isso também ao Diniz, se há um pedido da parte do Diniz em relação a esse jogador, que atuou com ele em 2023, não chegou ali a ser campeão da Libertadores com o Diniz, mas passou pelas mãos do Diniz, hoje joga na MLS, né? Hoje joga nos Estados Unidos e teve essa informação. E a gente tem essa especulação, a gente vai buscar mais informações sobre esse assunto, até para trazer com detalhes para você, torcedor cruzmaltino, beleza? Bom, falar sobre aqui agora o faturamento de milhões, né? O Vasco faturou 9,1 milhões na fase de grupos da Copa Sul-Americana. Na fase de grupos, 900 mil dólares, quase 5 milhões. Bônus por vitórias, né? As duas vitórias, 115 mil dólares e outra 230 mil dólares, 1,3 milhão. Para a fase de playoffs, 500 mil dólares, 2,8 milhões. Então, no total, 9,1 milhões na fase de grupos. Então é importante, né, a classificação, tanto na Copa, se for juntar valores da Copa do Brasil com a Copa Sul-Americana, é extremamente importante. Então, os cofres aí cruzmaltino agradecem. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. A gente se vê na barreira, a gente se vê no pré-jogo daqui a pouquinho, tá bom? BTB Esportes em todos os lugares. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu. O Vasco da Gama intensificou seus esforços nos bastidores para tentar concretizar a contratação do volante Alan, revelado pelo próprio clube e atualmente vinculado ao Botafogo. O jogador, de 33 anos, se tornou uma prioridade para o presidente cruzmaltino, Pedrinho, que deseja vê-lo novamente vestindo a camisa vascaína ainda nesta temporada. Com o objetivo de fortalecer o elenco comandado pelo técnico Fernando Diniz, a diretoria do Vasco vem tratando o retorno de Alan como estratégico. O treinador, inclusive, já deu o aval para a contratação do volante, enxergando nele uma peça importante para dar mais solidez e experiência ao meio-campo da equipe. Apesar do desejo do Vasco e da sinalização positiva de Diniz, a negociação não se mostra simples. O Botafogo, atual clube de Alan, não tem interesse em liberar o atleta e resiste às investidas vascaínas. Internamente, o clube alvinegro considera o jogador importante para o elenco e não cogita facilitar sua saída, o que tem dificultado o andamento das conversas. Ainda assim, o Vasco não pretende desistir. O gigante da colina segue tentando convencer tanto o Botafogo quanto o staff do atleta, com a esperança de viabilizar o retorno de um velho conhecido da torcida. A expectativa é de que os próximos dias sejam decisivos para o desfecho da negociação. Bom torcedor cruzmaltino, agora eu quero saber de você. O volante Alan é um bom reforço para o gigante da colina? Coloque sua opinião nos comentários. Isso ajuda muito o Vasco a saber o que você achou. Fica ligado porque a qualquer instante eu volto e trago mais notícias do gigante da colina.